E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a legislação sobre o cultivo de orquídeas. Eu sei que estou devendo para vocês esse vídeo e não existe assim uma lei específica sobre o cultivo de orquídeas, mas existe uma lei genérica que ela é meio que base para todas as outras leis. Com base nisso, nós temos aqui a Lei 8.605 de 12 de fevereiro de 1998. Ela se refere aqui a toda a legislação com relação ao cultivo, vamos dizer assim, como você pode proceder com relação aos recursos naturais, ou seja, você não pode aí determinadas coisas você não pode fazer com é, as orquídeas nativas, você não pode retirar elas da mata, assim como você não pode também capturar animais e assim por diante. Porém, para a nosso, vamos dizer assim, cultivo, quem cultiva precisa aí de uma licença do IBAMA. Você precisa ser, segundo o artigo 3, os produtores e comerciantes e colecionadores, exportadores, amadores, científicos de espécies dessa família devem solicitar à unidade de IBAMA e sua jurisdição a inclusão do sistema DOF das plantas matrizes, devendo utilizar-se de documento de origem florestal para qualquer transporte desta planta. Ou seja, se você não tiver aí certificação das suas plantas matrizes, você corre um sério risco aí de ser enquadrado como orquídeas, vamos dizer assim, de origem desconhecida. E dessa forma você pode aí sofrer sérios agravos com relação ao cultivo de orquídeas. Existe aí inúmeras pessoas que foram multadas, presas, por estarem aí fazendo cultivo de forma ilegal, e isso não é assim tão interessante e a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. É bem raro acontecer, mas às vezes eles pegam uma pessoa ou outra como exemplo e acaba aí aplicando multas. E às vezes a gente também acha que nunca vai acontecer nada e acaba simplesmente fazendo aí um vício, né? E isso não é tão interessante. Mas enfim, é muito importante você tomar aí cuidado, porque se for orquídea do mato eu tô fora, essa é a regra. E existem muitas orquídeas lindas, bonitas, e porém algumas são consideradas já em extinção, e às vezes acontece de você pegar aí uma planta que está em extinção e o que acontece? Muitas vezes não acontece nada, porque as pessoas não sabem, mas quando acontece aí de termos uma ONG ou o próprio IBAMA vir fazer uma visita aqui no seu orquidário, você acaba aí sendo autuado, preso e pode aí pagar uma multa bem salgada. Então assim, é importante a gente ter aí bastante cuidado com relação a isso, porque se você não tem cuidado, você acaba se metendo em uma multa aí, ser preso, enfim, processado pelo IBAMA, porque você está fazendo aí uso de uma coisa que não é devidamente legalizada. Eu vou passar para vocês umas outras informações aqui com relação a como eu procedo aqui com relação ao cultivo de orquídeas. Bom, como eu já passei para vocês aqui a legislação, eu vou falar para vocês aqui um pouco de como funciona aqui os meus fornecedores. O meu fornecedor ele me manda aqui as notas fiscais, né? Todas elas aqui com os devidos tributos e valores que são pagos. Então, todas as notas aqui elas são registradas e todas elas aqui apresentam o seu devido a legalidade, né? Desta forma, eu estou aí apto a trabalhar aqui com o cultivo. Eu estou aqui de acordo com a lei, então tem toda a minha documentação aqui para eu poder trabalhar. E é assim que funciona. Infelizmente,
Não tem como a gente falar muito aí sobre a legislação, até porque é um assunto jurídico, e o assunto jurídico geralmente ele precisa aí de muito estudo. Mas uma recomendação que eu sempre digo é compre plantas legalizadas, plantas que vêm de origem de fornecedores legalizados. Dessa forma você vai ter aí notas fiscais e com isso você vai poder ter aí as suas plantas realmente certificadas, ou então você faz aí a compra em locais, se for compra de produtores ou de vendedores de orquidários realmente legalizados, porque você corre um sério risco de comprar uma planta aí de um fornecedor de um orquidário que não é registrado, e comprar uma planta nativa, uma planta em extinção, e acabar aí sofrendo sérios danos, tanto jurídico quanto penal. Então é bastante interessante você tomar cuidado com relação a esse tipo de cultivo. Chegou para mim aqui várias e várias plantas, eu ainda vou replantar elas, mas todas elas vêm aí de fornecedores com licença, com legislação tudo em dia e notas fiscais para comprovar que minhas orquídeas chegaram aí de uma origem que não é desconhecida. Mas fica aí a dica, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.